Você já se perguntou por que é tão fã de filtros vintage, assim? Ou então aquela música lo-fi? Quem sabe aquela decoração, assim, que lembra os tempos mais antigos? E sim, eu já vi esses filtros granuladinhos que você tem usado no seu Instagram. Agora, você já se perguntou por que tanta gente tem voltado ao vintage, mesmo inconsciente? Agora eu te pergunto, se a gente tem filmagens de qualidade 4K e assim por diante, por que a gente tende a usar aqueles filtros que deem um pouquinho de baixa qualidade, um som como um rádio antigo? Bom, a pergunta talvez seja um pouco difícil, já que o vintage sempre é relembrado durante as décadas das gerações. Esses dias eu tava lendo uma matéria na ADN Live e que tava falando por que esse culto ao antigo, ao retrô. Não sei se você ainda escuta música vinil, de repente, né? Mas assim, por que a gente volta pra uma época que muitas vezes a gente nem viveu? Eu sei que talvez você nem tenha nascido em 1970 ou 60, mas você tem uma paixão, uma certa paixão por essa época. Como é que você sabe que era tão bom se você não viveu? Talvez você já tenha participado de algumas festas dos anos 60, 70, 80. E aí você pergunta assim, cara, é tão legal usar vestido de bolinha, aquelas jaquetas. Mas por que é tão bom? Muitas vezes essa memória do vintage é muito ligada a uma nostalgia. Só que essa nostalgia geralmente ocorre quando alguém viveu essa época, né? Um pesquisador chamado Albertino Gonçalves, ele disse que, na verdade, essa nossa tendência a gostar bastante do vintage e tal, é porque muitas vezes a gente não consome necessariamente o produto, mas o símbolo. Só que existem dois tipos, a nostalgia pessoal e a nostalgia histórica. Para muitos que não viveram nessas épocas, possivelmente seja uma nostalgia histórica que acontece no contexto geral. Só que o que a gente às vezes não lembra é que o vintage existiu em todas as épocas, sempre esse culto ao passado. Porém, o vintage não pode se apresentar de uma forma meio velha, cafona, muito, eu não vou usar isso. Ele tem que se reinventar. Então é como se fosse uma fusão entre o que era um pouco antigo e aprovado, a galera curtia, e ter um pouquinho uma pegada do atual. Essa junção talvez seja conhecida mais pelos jovens ou hipsters, né? Tipo, sou cool. Quando a gente fala, por exemplo, de moda, a gente tenta sempre se reinventar. E talvez seja uma busca do diferente na atualidade. Então, quando uma pessoa pega uma peça um pouco mais antiga e mistura com jeans, algo assim, ela dá uma nova cara, um novo visual. Talvez ela queira mostrar sua autenticidade. Então, basicamente, esse consumo daquilo que é diferente, do vintage, é uma questão de identidade, daquele que quer se diferenciar um pouco do que está vivendo agora. É tudo uma nostalgia, uma saudade, talvez porque a gente não se contente com o que a gente tem agora. A questão de identidade. Então, quando você está usando esses filtros vintage no Instagram, você só quer diferenciar, porque a gente sabe que você tem, provavelmente, uma câmera de alta qualidade, mas para deixar o seu dia um pouco mais romantizado, ou aquele classicismo, você usa esses filtros para dar um brilho ou uma leitura diferente para o seu cotidiano. Se você gosta do lo-fi, por exemplo, tantas músicas com uma qualidade tão assim, clara, nítida, e aí você escuta o lo-fi, é uma coisa diferente, algo mais orgânico. Quando, sei lá, o seu avô está escutando um vinil, não sei se ele escuta ainda, mas ele sente a falta do vinil, aquele som. Era uma qualidade diferente. Conseguiam ouvir os resquícios assim, aquela granulação do som. Essa saudade que a gente tem, a gente pode relembrar, e não que o vintage seja algo ruim, não. Sempre vai existir o vintage. Só queria que você soubesse que tudo que a gente tem feito, se vestido, utilizado, comprado, tem todo um contexto social. A gente talvez não se contente com a nossa própria realidade, como o mundo está avançando tão rapidamente que a gente precisa de um tempinho para assimilar cada mudança. Talvez o vintage seja um desses meios. E aí a pergunta fica, por que voltar ao passado nos faz tão bem? Agora que você sabe disso, pare para refletir um pouquinho, continue a usar os seus filtros vintage e reviva o passado, mas lembre-se que você está no presente também. Então que a gente possa viver um pouquinho do passado, o presente e se planejar para o futuro também. Nada de ansiedade, falou, gente? Esse foi apenas um pequeno recadinho, um pequeno soliloquio para você. Até mais! Não deixe de conferir os novos filtros no Instagram, viu? Camsletters, é nóis!